Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Oi pessoal, você que está conosco aqui na Rádio Web Cavoque, você sabe que se tá tudo bem, tá Cavoque. Aliás, tem uma outra palavrinha, né? Tá tudo, como é que é? Tá tranquilo, está Tá Cavoque. tranquilo, tá Cavoque. Por que eu estou começando dessa maneira? Você está vendo duas pessoas aqui comigo, que são dois médicos. Porque o nosso coração, meu parceiro, tem que estar tranquilo para estar Cavoque também. Se você não cuidar do seu coração, não adianta depois colocar a culpa, não sei o que, não sei aonde, alguma coisa que você usa, não vai rolar. E é por isso que nós temos aqui dois médicos ao meu lado, começando aqui com um dos nossos sócios diretores da Cavoque, que é um especialista também em cardiologia. E já deu entrevista aqui pra gente, falou um pouquinho, poxa, ainda tem que voltar umas 300 vezes, porque ele tem muito conhecimento, esse homem, que é o Dr. Luiz Mário Peixoto. Obrigado por sua participação hoje aqui com a gente, viu, Dr. Luiz Mário? Obrigado, Patrick, por estar aqui conosco. É uma grata satisfação ter aqui hoje na nossa Rádio Cavoque o meu amigo Aristóteles Conde de Alencar, colega cardiologista, e hoje ele vai falar sobre o tabagismo. Temos muito que falar no tabagismo. O tabagismo realmente é uma situação preocupante na população mundial. Então eu vou deixar para o Aristóteles conversar e conforme vai desenrolando, nós vamos conversando e vamos fazendo algumas perguntas para que a população, nossos seguidores, os nossos internautas fiquem tendo toda a informação a respeito do tabagismo. É isso aí. E o nosso entrevistado, doutor Aristóteles Alencar, ele tem um currículo enorme. Eu vou tentar reduzir aqui um pouquinho, não o currículo dele, mas é por questão de tempo. Possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, e não foi agora não, 1978, meu Deus, eu estava com 4 anos de idade. Minha nossa senhora, eu já estava formado já. Ele também tem mestrado em Bases Biomédicas na Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1982. Especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, doutorado em cardiologia também, concluído em 2014 na área de fisiopatologia em clínica médica, lá em Botucatu. Atualmente é médico na Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de medicina com ênfase em tabagismo, por isso que ele também, o nosso convidado, ele é coordenador, olha a importância que é, eu até anotei também isso aqui para você, ele é coordenador do Programa Estadual de Controle do Tabagismo. Aí você fala assim, puxa, o homem se especializou nisso, se especializou. Quando tem campanhas do Ministério da Saúde, é ele o cara aqui no estado do Amazonas também. Doutor Aristóteles Alencar, é um prazer revê-lo. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Web Cavoque. Muito obrigado, Patrick. Prazer revê-lo após alguns anos que eu não lhe via. Quer dizer, vejo e ouço na Rádio Cavoque, mas pessoalmente agora... Pois é. E agradeço também ao Dr. Luiz Mário Peixoto, contemporâneo da faculdade e colega de especialidade. Bom, eu já começo com a pergunta ao senhor. O vício, o tabagismo, ele é um vício, né? Mas ele começa dentro de casa, quando alguém está fumando ali, geralmente o mais velho fuma, e tem aquela questão do fumante passivo também, ou é uma escolha da pessoa? Não, aí permita-me só... substituir o termo à vontade. Vício pela dependência. Então vamos mudar. Não existe o vício, mas a dependência isso. Do cigarro. É isso? É, porque assim, ao longo dos anos, nós temos aproximadamente quase 30 anos que trabalhamos junto com o Ministério da Saúde, e o Ministério ele foi reformulando algumas condutas. Inicialmente, um dos primeiros cartazes do Ministério da Saúde foram desenhados pelo Ziraldo. Então tinha assim, fumar é cafona. Aí tinha uma senhora toda enfeitada com batom e tal.
Fumar é brega. O fumante fede. Então, Eram essas as campanhas? o início. E era tratado também como vício. Então, eram termos pejorativos. E descobri-se que, na realidade, o tabagismo é uma dependência química. Igualmente a dependência de drogas ilícitas como cocaína, heroína, maconha. E hoje a Organização Mundial da Saúde já considera o tabagismo doença. É uma doença crônica como a hipertensão, diabetes. E se você for consultar o livro de código, a CID que nós chamamos, é o Código Internacional de Doenças, a codificação das doenças, nós temos 6 códigos só de tabagismo. Puxa. Então, por exemplo, a dependência química é um código. Quando a pessoa tenta parar de fumar, que dá aquele desespero, aquela fissura, é outro código. Tem alterações do comportamento, outro código. Pessoas que, se parar de fumar, não conseguem trabalhar, não conseguem conduzir uma entrevista, não conseguem operar. O Luiz Mário lembra, na nossa época de estudante, nós tínhamos, o cigarro era francamente permitido dentro da área de saúde. Então, tinham colegas que estavam operando, interrompia a cirurgia, ia lá fora, fumava e voltava. Mas que situação. Hoje em dia é inimaginável. É inimaginável. Eu presenciei, não vou citar nem a especialidade, que pode ser identificado, também ele já faleceu. A cirurgia estava demorando e ele puxou um cigarro dentro do centro cirúrgico, perto da bala de oxigênio. Isso foi em 77. Então, muita coisa mudou. O paciente dessa pessoa, que o senhor não vai citar o nome. Não, já estava a anestesia, já estava na fase de anestesia. Mas depois da cirurgia? Não, naquela época naquela época podia tudo. Não dá para imaginar. Hoje não, hoje você não fuma, a partir da porta do hospital você não fuma mais. Não existe mais local para fumar dentro do hospital, né? Acabou-se a área do fumante dentro do hospital. Dentro do hospital. Antigamente ainda tinha uma área de fumante, não existe mais. Eu nunca vi o senhor fumar. O senhor fuma? Não, eu nunca vi. Sinceramente, nunca vi. Se o senhor fuma bem escondido. Não, nunca vi. Não. E o senhor, doutor? Eu fui fumante já. Foi fumante? Eu parei em 1982. O que o fez parar? Pois é. Uma pergunta, né? Como diz, uma pergunta de $1 milhão, né? Como é que você para de fumar? A maioria dos fumantes para por vontade própria, né? O fumante, motivado a parar de fumar, na clínica nós utilizamos o termo janela terapêutica. Por exemplo, na época da Covid, quem tinha problema pulmonar em relação ao tabaco sofria mais. Então foi uma oportunidade para parar de fumar. Muitos fumantes pararam na época do Covid. A pessoa descobre: eu tenho um infarto. O Luiz Mário é cirurgião cardíaco, sabe disso. Depois do infarto ele para de fumar. Então, às vezes, são situações drásticas, tristes que obriga, e muitas vezes não. Então, a pergunta que você fez. Eu fui ministrar uma palestra em Belém. O colega do mestrado, ele fazia a área de educação física, eu fazia parte biomédica, que era parte de medicina esportiva, e sempre falando mal do cigarro. E após o término da palestra, nós descemos, sentamos e tomando uma serpinha, aquela cerveja que tem em Belém, eu puxo um cigarro. Só eu na mesa. E uma aluna que estava assistindo: mas doutor, o senhor não acabou de falar? Isso foi em dezembro de 82. O senhor não acabou que o cigarro faz mal? E eu fiquei anestesiado. Popularmente, como se pagando aquele mico com cigarro, e o cigarro parece que não acabava. Eu me lembro que o cigarro que mais demorou na minha vida, que eu queria me livrar daquilo e não consegui. Foi o último? Foi o último cigarro. Dezembro de 82. Aristóteles, só para ilustrar aqui, na época da cirurgia cardíaca, 78, 79, 80, 81 até 82, se fumava dentro do centro cirúrgico. Naquela época eu tinha o problema do cavaquinho. Então, entre uma cirurgia e outra, nós íamos para o vestiário e eu ficava com o cavaquinho e o Oswaldo Castilhano também, porque nós treinávamos para tocar no Clube do Choro à noite, à sexta-feira. E ali dentro, Paulo Paulista, Camilo, João Bosco, todo mundo fumando. Doutor Adib, todo mundo fumando, e nós no cavaquinho e no café. Porque na época as cirurgias eram demoradas também. Era demorada. Então, quando saísse da cirurgia, para montar a sala, montar a máquina de perfusão, montar tudo, a gente ficava mais ou menos uns 40 minutos até 1 hora. E naquele momento era a turma que o pessoal fumava e a gente tocava cavaquinho.
O doutor Marcos Fábio Lyon, meu grande amigo, meu grande mestre, meu padrinho cardiológico, ele fumava charuto. Entendeu? Então, naquela época, era tudo realmente permitido. E imediatamente, de uma hora para outra, em 83, 84, já se proibiu fumar em hospital, mas tinha aquela área do fumante, lembra? Isso. Onde o pessoal, os parentes dos pacientes ficavam na sala esperando a cirurgia, esperando para a visita, fumava ali. Em 90, acabou-se todos os hospitais. O Einstein tirou, o Sírio-Libanês tinha uma área bonita para se fumar lá dentro. Acabou-se. Pois é, agora é importante que os ouvintes e Patrick saibam. Mas eu ainda tenho ainda. Só para complementar essa. Porque o senhor disse que quando parou mesmo. Parei. Não teve recaída esse negócio? Não. Não tive recaída. Agora, para o fumante que vai parar de fumar, geralmente ele tem 2 a 3 recaídas. Depois ele para. Então não é tão impossível. Mas esse fato que o Dr. Luiz Mário falou, não é que os médicos fumassem, é que não tinha evidência ainda que o cigarro fazia mal. Não tinha. Como tem hoje. Nós temos evidências, trabalhos, que começaram a aparecer trabalhos, que os infartos, que a angina, que o AVC, que os cânceres de pulmão era tabaco relacionado. Pronto, da feita que acabou, não foi? Naquela época, as propagandas mais bonitas e mais caras bonitas eram cigarros. Era sinônimo de charme, aquilo ali. Né? Inclusive, novelas, eu né? participei dessa... Foi dia 18 de outubro de 2000, portanto, há 22 anos. São 2 gerações de pessoas. Eu fui representando a Sociedade Brasileira de Cardiologia na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, representando a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós tínhamos uma sala cheia de advogados. Por quê? Porque nós tínhamos representantes da imprensa que ganhava, a imprensa escrita, a televisão, a rádio, ganhava dinheiro com propaganda de cigarro, advogados das empresas de propaganda e advogados das empresas de tabaco. E nós tínhamos 3 médicos só. Um batalhão contra 3. O doutor Rosenberg pela MB, o doutor... Vamos lembrar o nome dele, que já faleceu, pelo INCA, e eu pela Brasileira de Cardiologia. No final deu empate. Né? Mas um advogado da empresa de tabaco cometeu uma bobagem que fez desempatar. Então o senador Bernardo Cabral estava lá, foi cumprimentar, e o senador Arruda, que ficou coordenando a mesa. E depois ele saiu e entrou aquele senador do Rio de Janeiro, que já faleceu, que escrevia também, era colunista, não lembro o nome dele agora. E o advogado disse assim, senador, isso como é que a gente chama? De liberdade de imprensa, de expressão. Eles estão querendo tolir a liberdade de expressão. Eu digo, não. A propaganda que vocês fazem que é enganosa. Vocês não dizem que o cigarro mata. Vocês colocam o cigarro relacionado ao esporte radical. Tinha aquela marca Hollywood, né, que era paraquedas, Fórmula 1, Marlboro, etc. Aí ele disse assim, e outra coisa, senador. Nos países que essa lei foi aprovada, não surtiu nenhum efeito. Não surtiu nenhum efeito. E por que não surtiu efeito? Isso foi o argumento do advogado. Aí o senador disse assim, bem, então vamos fazer o seguinte, ele ia desempatar. Vamos procurar atender os 2 lados? Vamos atender o pessoal aqui da área de saúde, que está olhando para a saúde do povo, que querem que a lei seja aprovada, e como a lei não prejudicou, não surtiu efeito, vamos aprovar a lei assim mesmo. Quer dizer, esse advogado deve ter sido demitido. Porque a partir e ele aceitou, né? Aí foi 4-3 o voto. Então, a partir de 2000, você pode procurar, não existe propaganda na imprensa. Pois é, mas o pessoal continua fumando. E aí eu pergunto ao senhor que coordena o programa estadual de tabagismo. Eu imagino que o senhor deva ter números importantes. Eu tenho um número importante aqui, olha. Eu tenho aqui de 2006 a 2021, em 15 anos, nós saímos de 15,7% para 9%. Uma curva descendente de não fumantes mais? De pessoas que deixaram. Pessoas que deixaram de fumar. Mas isso é importante, é quase a metade. Isso de 2006. Agora, se nós começarmos do início do programa, 1980 mais ou menos, a queda foi de 43%. E o que o senhor atribui a essa queda? Campanhas.
Então, o doutor Luiz Mário disse assim, olha, tinha um fumódromo, não sei. O Programa Nacional de Tabagismo, ele tem os programas estaduais. Então, por exemplo, aqui a Fundação SECOM, que é da Secretaria de Saúde, nós temos o programa, é um trabalho voluntário que eu faço lá. Então, a doutora Marília, que é a enfermeira, ela coordena o departamento de prevenção. Então, por exemplo, se você falar em câncer de pulmão, se eu colocar numa sala 100 pessoas com câncer de pulmão, 90 dessas pessoas fumam. Ou eram fumantes até pouco tempo. Ou eram fumantes. Até pouco tempo. Até pouco tempo. Ou seja, se eu tirar o cigarro da jogada, eu não tenho 90% dos cânceres de pulmão, que é de alta mortalidade. Bom, a gente precisa fazer um primeiro intervalo. Perfeito. É rapidinho, é bem rapidinho, mas eu estou impressionado com esses números de diminuição dos fumantes. De um percentual X para um percentual Isso. que decaiu, se não me falha a memória pelo que o senhor falou, pela metade praticamente. Pela metade, né? isso aí. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista com o médico cardiologista Aristóteles Alencar. Essa entrevista também está aqui conosco, o doutor Luiz Mário, nos ajudando, inclusive, nos questionamentos. É rapidinho, a gente volta já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos avião de parou, volta com o nosso entrevista da Dentro de semana. navio, Hoje, fuma, com a presença do cardiologista que coordena o programa estadual, como a gente falou no início da nossa abertura, o programa estadual de controle do tabagismo, o doutor Aristóteles Alencar. Ô, doutor Aristóteles, esses números que o senhor mostrou em campanhas, e o senhor disse que a diminuição de fumantes se deve a campanhas, não é? Antes, novela mostrava pessoas fumando, artistas interpretando papéis importantes, e aí o cigarro era importante, estava lá. Grana também para as emissoras. O doutor Luiz Mário citou marcas de cigarro famosas, Marlboro, Hollywood, patrocinando atividades esportivas. E o senhor mesmo disse ainda há pouco que foi representando aqui no Brasil uma situação no Senado, né, em que tinha advogado de tudo quanto era jeito. Isso. E o senhor ali com um dos 3 pequenos lá, mas conseguiram, aspas, inverter tudo isso. A população está hoje consciente dos malefícios do cigarro ou ainda não? Eu diria que quase 100%. Mas o problema é o seguinte, que a cada dia renova o número de fumantes. Por quê? Embora nós tenhamos, vamos dizer assim, bloqueado diversas entradas, a imprensa foi uma, né? Quando você divulga que o cigarro faz mal, que a população fica consciente, ele quer parar de fumar. Então, o primeiro passo é como se chamava assim, a parte de panfletagem, ou seja, cigarro faz mal e dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, 31 de maio, Dia Mundial de Tabaco, era quando você me entrevistava, naquelas datas pontuais, que fazíamos eventos, passeatas, etc. Tudo bem, aí a população se conscientizou, poxa, cigarro faz mal. E agora, o que eu faço? Aí o Ministério da Saúde foram passo a passo. O primeiro passo seria essa da propaganda, de conscientização. As campanhas. Aí vem ambiente de saúde livre do tabaco. Escola sem tabaco. O professor não pode fumar na sala de aula mais. Avião. Não, aí ambiente de trabalho. Você não pode fumar em fábrica. Saúde, escola e trabalho. Mas criou-se até nas fábricas, eu lembro, o cantinho do fumódromo. Acabou. Isso também não pode acabou. mais. Não, acabou. Aí veio uma grande conquista, que no avião você entrava, até a poltrona 10, não fumante. Da 11 em diante, fumante. Quem acendia o cigarro lá na última, já empestava o avião todo. Então foi abolido. Então essas conquistas foram lentas, né? Então o Ministério, eu digo nós porque nós participamos de tudo isso, entrou para a parte legislativa, de lei. Então, para você ter uma ideia, dia 31 de maio de 2000, antes daquela data que eu falei no Senado, que foi 18 de outubro, o primeiro shopping, Amazonas Shopping, aqui em Manaus, eu conversava com os colegas de Brasília, da Anvisa, por que se fuma? Você vai no shopping em São Paulo, você ia, né? Rio de Janeiro, você não sai de lá fedendo a cigarro. Ah, mas não dá, o lobby é poderoso e tal. Eu entrei em contato com o atual ministro, Mauro Campbell, que era procurador-chefe do Ministério Público. Hoje ele está no STJ. STJ. Amazonas, né?
E eu disse, doutor Mauro, nós precisamos fazer o seguinte, eu queria ver se a gente... Já tinha uma lei, a lei sabe de quem era? Do vereador Expedito Teodoro, saudoso médico, que era médico, né? E fez uma lei. Ele venceu barreiras enormes lá. Quando ele fez a aprovação da lei, para comemorar a aprovação da lei, ele me ligava e dizia, tinha vereador que dizia assim, vem cá, cigarro faz bem para a vista, porque todos os vereadores que fumam não usam óculos, e os que não fumam usam óculos. Aí ele me ligava, Aristóteles, é verdade? Não é verdade. Aí no dia que a lei dele foi aprovada, ele recolheu os cinzeiros, quase que ele apanha dentro da Câmara Municipal, ele contando. Então, eu aproveitei essa lei do doutor Expedito e falei com o doutor Mauro, ele disse, não, eu vou lhe mandar, procure uma procuradora, a doutora Guiomar Felício, que era procuradora dos direitos e deveres do cidadão. Então, e fiz um documento contra o Amazonas Shopping, que tinha muito cigarro ali. E fomos à audiência. Então, na época, a gerente geral do estabelecimento, depois de ouvir as minhas explicações, disse assim, tá bom, doutor, então eu vou lhe ajudar. Aí eu falei para ela, senhora, não estou pedindo sua ajuda, eu estou lhe denunciando por descumprimento da lei. Aí a promotora entrou, conversamos e tal, mas tem clientes que fumam. Eles têm direito, sim, tudo bem, mas não tem direito a poluir. Nós vamos fazer campanhas iniciais, colocar cartazes. Por exemplo, o primeiro cartaz é assim, você acha coerente fumar nesse ambiente? Aí eu expliquei para ela, olha, nesse documento, mais ou menos umas 15 páginas, se você fumar, jogar o cigarro dentro do cesto de lixo no banheiro, pode pegar fogo. Se você jogar uma bagana de cigarro perto de um carro na garagem, pode explodir o carro. Dormir fumando pode incendiar. Não, eu estou falando dentro do shopping. Só no ambiente do shopping. Só no ambiente do shopping. Se você coloca no cinzeiro, fica na altura da criança, a criança pega aquilo e engole. Tudo baseado em trabalho, artigo científico. A criança engole e se engasga com a bagana do cigarro. Então, senhora, nós vamos fazer uma campanha gradual que vai culminar no dia 31 de maio. Pronto. O primeiro shopping brasileiro sem cigarro foi aqui em Manaus. O primeiro. É o primeiro. Aí o pessoal da Anvisa, como é que tu conseguiste? Ministério Público. É o direito do cidadão. Que é o fiscal da lei, né? Fiscal da lei. E qual era, logo no início, assim, aí o shopping foi maravilhoso, ele ajudou e tal, e colocou uma grande placa na frente. É proibido fumar nesse ambiente. E eu disse para ela, não, mas pegue os seus seguranças, eu posso entrar de short? Não pode, o segurança não deixa entrar. Eu posso colocar o pé na parede? Não, porque danifica o patrimônio. Então pronto, se entrar alguém fumando, o segurança vai dizer, olha, tem uma lei aqui que não pode, avisa para ele. Porque você vai comprar uma roupa e na loja de roupa alguém fumando, você sai de lá fedendo com a roupa nova. Dia desses no meu carro, não, né, que a gente fala tanta coisa que é nossa, nós somos inquilinos em tudo, até nesse mundo não é nem nosso. Mas no carro entrou um amigo fumante. Meu Deus do céu, na hora que eu entrei, que eu já... Mas ele fumando, não, só o cheiro fumou, dele. Mas quando ele entrou no carro, ficou. Esse assunto. O senhor citou o médico Expedito Teodoro, ainda há pouco ele foi vereador de Manaus, ele morreu em 2018, o Expedito Teodoro, ele foi autor dessa lei que o senhor disse ainda há pouco. A lei que Expedito Teodoro, após 37 anos, ele serviu à Câmara Municipal também, e foi autor da Lei Antifumo, Lei 1.364 de 2009, e que entrou em vigor em dezembro do mesmo ano, com repercussão nacional. Isso. Bem lembrado pelo senhor, muito obrigado. Não, porque foi repercussão nacional, porque nós embasamos o documento na lei do doutor Expedito. E virou aqui o E era a primeira lei que previa punição. Se você vê o teor da lei, cobrava, o órgão fiscalizador tinha como cobrar tantas UFM se flagrasse alguém fumando lá dentro. Pois é, e aí, doutor, o senhor que cuida de pacientes, e muitos pacientes todos os dias, eu vejo aqui na Clinicora, não é brincadeira não, claro que o senhor vai dar umas férias em breve, né? Já avisou todo mundo, mas quando o senhor observa esses pacientes, tem alguma ligação com o tabagismo? Tem, lógico. E o paciente fumante, aquele que é fumante inveterado, vamos dizer assim. Que é o inveterado? Inveterado é aquele que diz que já tentou parar de fumar, não consegue. Eu digo, no momento que você tiver o seu infarto, você vai parar. Pode deixar. E se você tiver, às vezes o paciente hipertenso e tabagista, ele vai evoluir para um AVC, é questão de tempo. A medicina é uma ciência baseada em evidências. As evidências mostram que o tabagista, hipertenso e com a idade acima de 50 de idade,
ele vai chegar a um AVC. Eu digo, na hora que você tiver um AVC, você vai ficar aleijado em cima da cama, você não vai morrer e vai parar de fumar. Mas eu não vou morrer, doutor, não, porque aí o senhor não vai fumar, sua mulher não deixa você fumar, você vai tomar o remédio na hora certa, o senhor não vai mais comer gordura, então o senhor vai ficar vivo por muito tempo em cima de uma cama. Vegetando praticamente. Lúcido em cima de uma cama. Agora, aí tem que pegar pesado. Pois é, doutor Aristóteles Alencar, a gente viu que muitos, viu não, é lei que nos cigarros, nas embalagens dos cigarros, há ali aquelas informações. O Ministério da Saúde adverte, tem fotos ali que são, meu Deus do céu, são bem impactantes. Isso não fez o pessoal parar também? Não? Muito. Tem trabalhos que mostram a redução, inclusive as advertências das carteiras do Ministério da Saúde, colocar na carteira do Brasil. Das carteiras de cigarros. Do Brasil, aqui no Brasil, foram exportadas. Vários países pediram as imagens. Virou modelo. Virou modelo. O Brasil é considerado um dos países mais avançados na luta contra o tabaco. Por exemplo, eu fui Costa Rica, né? Punta Cana, Costa Rica? Punta Cana é... Vamos já saber. República Dominicana. República Dominicana, pronto. É um país... Já fui voando para lá. É um país que depende basicamente do tabaco. Cuba vende charuto. A República Dominicana vive do tabaco. E é lá mesmo, na República Dominicana. É a República Dominicana. Então, existem charutos lá de $50. Então você fuma, você queima R$250, assim, com charuto só. Você tem que ter dinheiro para... Se você fumar 2 charutos por dia, você queima... 500 conto. R$500, né, por dia. Só em charuto. E além de ficar com lesão na boca, porque tem diferença entre cigarro e charuto. As lesões do cigarro e são as diferentes. do charuto são diferentes. A fumaça do cigarro é mais ácida, então ela vai lá para dentro do pulmão e dá câncer. A fumaça do charuto é mais espessa, é mais alcalina, ela fica na boca. Então quem fuma muito charuto tem lesão no lábio, câncer de boca, de língua. É diferente. Então, o único local que eu vi proibido fumar lá em Punta Cana foi dentro do elevador, só. Em todos os locais é um fumaceiro horrível. Então é um país que luta com dificuldade, ele não vai conseguir, ele vive do tabaco. Pois é, e aí eu pergunto ao senhor, o que é a nicotina? Ela é realmente essa substância no cigarro, a grande vilã, ou tem muito mais substâncias? A nicotina, só para você ter uma ideia, ela tem ações sistêmicas, tá? Eu vou só falar aqui, ó, a nicotina. Porque, na realidade, quando foi a indústria do tabaco foi flagrada, que eles sabiam que o cigarro causava dependência, mas ocultavam. Não, o cigarro fuma quem quer. É a opção individual. Não estou colocando na boca de ninguém, forçando isso, ninguém. Não. Aí eles tinham documentos internos, no Congresso americano foi exposto depois, que eles sabiam que a nicotina causava dependência, e eles tinham um documento, nosso negócio é vender nicotina. O cigarro é só envoltório. Tanto que nós temos o que agora? O cigarro foi bombardeado em todos os locais. Eles estão com cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico? A gente vai chegar nele. Daqui a pouco a gente vamos chegar nele. Então a nicotina é uma substância... Os jovens, viu? É uma substância que tem dentro do tabaco. Então quando você fuma, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, ele chega no cérebro. Chega no cérebro, a primeira vez não, o primeiro cigarro que você bota, tosse e tal, e vai... Fica tonto. Aí depois ele vai adquirindo uma tolerância. É por isso que o grande mote da campanha é não deixar a criança experimentar o primeiro cigarro. Não deixa ela sentir. O pai, meu filho, vai lá na taberna comprar. Hoje tem lei que proíbe vender cigarro para menor. Mas o pessoal não obedece, né, doutor? O comerciante quer vender. Quer vender. Infelizmente. Então o pai está sendo irresponsável em mandar a criança. Também. Lá, né? Aí o que acontece? Quando a nicotina chega no cérebro, quando tivesse um receptor, ela entra nesse receptor e libera uma substância chamada dopamina. Pronto. Aí a dopamina... Você se acha bonito, você fala bem, opera bem, dirige bem, fica elegante. Aí vai baixando a nicotina, você se sente a última pessoa do mundo. Aí você dá uma tragada, pronto, volta tudo de novo. Então você fica dependendo, entra no círculo vicioso que você precisa da droga, nicotina, para ter dopamina. Esse que é o problema.
É isso que causa É essa o que dependência. causa a dependência. Agora, na fumaça do cigarro, desse cigarro comum que a gente vê que queima, que é combustão, não estou falando do eletrônico, tem aproximadamente 4.500 substâncias químicas diferentes. Ah, mas deve causar muitas doenças. Muitas doenças Tóxica, né? tóxicas. Então, muitas dessas substâncias, por exemplo, polônio, tem substância radioativa. O Luiz Mário sabe disso, quem faz cateterismo, né? Ou mesmo Que radiologista, usa, né? ele Quem usa... faz MIB, cintilografia. faz MIB, ele usa um avental de chumbo para não pegar radiação. E no pescoço. E no pescoço aqui ele usa um colar. Um colar de chumbo, colar de chumbo. para não pegar radiação, porque senão dá câncer. E o cigarro tem essa substância. Polônio, tem vários, rádio, polônio. Tanto que quando a pessoa para de fumar, aquela substância radioativa fica impregnada no brônquio, liberando substância radioativa. Então, a nicotina é só a substância que te deixa fumando. O estrago vem com a fumaça. E antes de falar do cigarro eletrônico, eu ouvia da minha avó, e os antigos faziam isso, pegavam aqueles cigarros de corda, o senhor deve saber o que é, né? Cortavam e faziam o próprio fumo lá. E diziam, eu nunca tive problema algum. Mesma coisa? Em compensação, qual era a idade do mais velho que você conhecia? 50 anos, 55? Já estava bem velhinho com 50 anos. Não. Assim, fisicamente falando, na minha avó, acho que ela morreu com mais de 70 anos. Mais de 70. Hoje é 90, né? A expectativa Hoje a de vida expectativa aumentou. Então faz bem o maior. mesmo estrago, né? Mesmo estrago. Eu vou te explicar. Ano de 2003, mais ou menos, o tema da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, quem define é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Esse ano que passou agora foi meio ambiente e tabagismo. Então, nesse ano, o tema era tabaco sobre todas as formas e disfarces é prejudicial. Eu entrei numa loja de conveniência aqui da João Batista, uma grande loja aqui, num posto de gasolina. Você entra na primeira, assim, na altura da criança que chega, aí você tinha cigarro de morango, chocolate, menta. Aquilo é para a criança chegar e ver aquilo, associar com coisa boa. Então, qual é a estratégia da empresa? O fumante idoso, ou ele morre, ou ele para. Ele adoece e para. Então tem que ter cliente novo. Quem é? Criança. Então eles começam a captar criança com cigarro colorido. Você tem cigarro de chocolate, chocolate em forma de cigarro. Mas aquela lei Tudo lá foi atrás do proibido. expedito Teodoro não barra isso? Ou Não. tem que ser feito uma outra? Não, a lei do expedito era só fumar em ambiente fechado. E agora? Agora nós temos lei para isso, não existe mais isso. Aí nessa mesma campanha, fui, fotografei tudo, e fui até E botou o cigarro para trás do caixa. Foi. Tirou da frente, Tirou, para foi trás do eu caixa. fiz uma denúncia. Foi tudo para trás do caixa. E fui ao Mercadão, Adolfo Lisboa. Ponto turístico. Ponto turístico. Aí você encontra em frente uma quantidade absurda de cigarro contrabandeado, que você nunca viu a marca. Cigarro de contrabando, que tem pelo de rato, tem tudo, couro de cobra, que você tem tudo ali dentro. É pior do que o industrializado, porque tem muita porcaria adicionada. E fui numa loja em frente, tinha esse tabaco de rolo, tabaco de corda. E é cheiroso, porque tem mel aquilo. Aí então, fui lá, observei, fui dia 31 de maio e voltei 15 dias depois. O rolo é enorme, aquela corda preta, né? Já estava no final. Esse rapaz, quem é que compra? Quem é teu cliente que compra esse negócio aqui? Que antigamente, na época da sua avó, ou ele picava e fazia o papelinho. Ela mascava. Não, pois é, ou ele picava, mastigava. ou botava dentro da boca ou mastigava. Aí quando eles mastigam, ele coloca bem aqui assim, ó. Aí fica... Aí dá um câncer enorme aqui. O contato da mucosa com aquela porronca, né? Aí eu perguntei, quem que comprou esse negócio todinho? Agricultor. Eles compram aquela corda, coloca pedacinho numa garrafa de refrigerante de plástico, 2 dias, e aquela água preta que fica, borrifa na planta para matar inseto. Então, hoje, quem compra aquilo é agricultor para usar como inseticida. Então, não é coisa boa aquilo. Já imaginou, se mata um inseto, né, ali. Outras coisas. E a pessoa bota aquilo na boca. Imagine como é que fica. Se o senhor tem algum questionamento, doutor Luiz Mário? Não, estou vendo aqui, a gente vai acompanhando, e é isso que ele está falando, é mais pura verdade.
Inclusive, você vê que o tabaco de corda, além de ser jogado para isso também, ele causa um mau aspecto perto da casa ou do local onde a pessoa está mascando, porque quando ele masca, ele não engole aquilo, ele cospe fora. Então fica aquelas melequeiras, tudo que ele troço horrível no lado. Além de ser sujeira, ainda faz um mal danado. Eu não sei se a minha querida já fez a viagem, minha avó Beatriz vai me puxar o pé hoje à noite para eu estar citando o nome dela aqui. Mas sabe, é por uma boa causa. Patrick, sabe quem usava muito isso, Lirmar? Os jogadores de futebol americano. Inclusive, eles faziam propaganda do tabaco. Que eles passavam, porque a nicotina, ela estimula. É um estimulante. Então, eles passavam o tempo todo mastigando. E não é doping, né? Não é doping. Eles mastigavam. Não pega como doping. Então, um dos jogadores que teve um câncer de boca, que tirou a metade, teve que tirar a metade do rosto dele, ele começou a fazer propaganda contra o tabaco. Hoje é proibido mascar tabaco durante os jogos de futebol americano. Pois é, para você que ainda é fumante, esse é o termo? Fumante? Fumante. Tem homens e mulheres, né? Isso. No Amazonas, pelos dados que o senhor tem, quem é que é mais fumante? O homem? O homem ainda. Ainda é homem? O homem. Como é que está a comparação percentual aí? A diferença é muito pequena, porque a mulher hoje, ela trabalha igual o homem, ela está fazendo tudo, assim, já a diferença social, ela ocupa os postos que os homens ocupavam, aquela diferença social, aquela submissão. Acabou. Então elas também estão se estressando igual o homem. Então elas estão fumando igual o homem. E estão adoecendo. Se você fosse, nós estamos em 22, em 80, a primeira causa de mortalidade era câncer de mama. Segunda era intestino, não sei o quê, né? Hoje, a mulher, o câncer de pulmão está quase chegando no câncer de mama. Porque elas estão fumando muito. Bom, e grávidas é pior ainda. Isso foi um assunto de um tema, uma discussão que nós fizemos, mas aí eu lhe falei que houve uma redução, assim, uma queda significativa de fumantes. Mas, ao mesmo tempo, um ligeiro aumento em jovens e nas meninas. Os homens ficaram na linha reta, as meninas subiram um pouco. Agora, não se sabe ainda por que as garotas, as meninas, estão fumando mais que os rapazes. Bem, o senhor falou aqui também sobre cigarro eletrônico, né? Que são ideias da indústria que vão aí para atingir esse público, o público jovem. O senhor falou lá atrás, aquela parte do cigarro com cheiro de frutas, ali pertinho na altura da criança, mas a lei agora manda lá para trás do balcão. E aí vem o cigarro eletrônico, que a pessoa dá uma baforada e solta, que parece que é uma chaminé de tanta fumaça que sai. Tem perigo ou não tem? Tem muito. Vou explicar uma coisa. Hoje, o cigarro eletrônico, assim, o dispositivo eletrônico, né, para liberar a nicotina, já está na quarta geração. Quarta geração. O que acontece? Você tem um aparelho, um dispositivo eletrônico aqui, tem uma bateria e tem nicotina líquida. Então, a nicotina que eles tiravam da folha do tabaco, que continha no tabaco que era queimado, eles transformam em reação química e transformam em líquido. E vende como se fosse um refil. A quarta geração já permite que você abasteça o seu cigarro eletrônico. Quando queima a nicotina, por exemplo, as mulheres usam muito laque no salão, né? Que você espirra e sai se você vê que deposita água. A diferença do vapor, né? Do vapor para o aerosol é que o aerosol deposita líquido. Então, quando ele fuma, aquele negócio que ele joga para fora, aquilo é um aerosol. E aquilo entra no pulmão e dá um estrago danado. Por quê? É extremamente irritante. Tem substâncias cancerígenas também. E no ambiente externo ele é cheiroso, né? É cheiroso para... Isso. Usar os subterfúgios todos para poder atrair. E dentro do estrago da Não, e foi vendido. O Luiz Mário falou um negócio importante agora, que existiam propagandas, quando o cigarro surgiu, antes dessa época que o pessoal fumava na sala, médicos, nós temos um acervo enorme de propagandas antigas, década de 50, médico recomendando fumar. Para você ficar mais tranquilo e tal. Papai Noel com um pacote de cigarro.
Papai Noel carregando cigarro para dar, estimulando a dar de presente. Aí diversificou para a mulher. Tem o charme, tem o cigarro mentolado. Então, pro Você lembra os cigarrinhos pretinhos? o bidi, que era de cravo. Aí, para o machão, assim, você usa o Marlboro, que morreu de câncer de pulmão, aquele rapaz que fazia propaganda. O ator. O cowboy. Para quem pratica esporte, usa o Hollywood. Para quem tem mais classe, você usa o Minister. Ou seja, a indústria foi criando uma marca para cada segmento. Aí, o que acontece? Criou-se o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, você tem assim... E observe bem, o cigarro ele é proibido a comercialização, a propaganda e a importação. Mas o que mais você encontra é cigarro eletrônico. As crianças e as meninas estão usando direto isso aí. Então, o que acontece? O consumo maior nas escolas privadas, fica o aviso para os ouvintes, observem bem na bolsa dos seus filhos, que nas escolas públicas de menor poder aquisitivo, as crianças continuam o cigarro comum, convencional, que é mais barato. E nas escolas que têm maior poder aquisitivo, eles adquirem um cigarro eletrônico. Eric Lawson morreu aos 72 anos devido a complicações vinculadas ao tabagismo. O ator foi o quarto garoto propaganda, houve 3 antes, hein? Também, do Marlboro. Da marca a desenvolver a doença pela qual ele morreu, doença pulmonar. Ele morreu também. Ele foi o quarto, ele teve o primeiro, o segundo, o terceiro. 3 antes dele. 3, ainda tem. Ou seja, então esse cigarro eletrônico, em que pese estar na cabeça da juventude. Pois é. Aí que eu estava lhe falando. Quando surgiu o cigarro convencional, essa propaganda toda disse, não, isso não faz mal, o cigarro é bom. Aí o pessoal caiu e começou a fumar. Aí descobriu, aí como o Limário falou, não se fuma no centro cirúrgico, mas acabou, pronto. Aí surge o cigarro eletrônico dizendo, o cigarro eletrônico é uma redução de danos, você pode continuar fumando o cigarro eletrônico, ele não prejudica tanto quanto o convencional. Tanto quanto? É mentira. Então, no início, a pessoa fumava o convencional e fumava o eletrônico na tentativa de largar o convencional e ficar só com o eletrônico. Pois bem, os trabalhos científicos, os dois misturados, ninguém sabia quem fazia mais mal que o outro. Mas temos uma geração de pessoas que fumam só cigarro eletrônico. E essa geração já mostra infarto, AVC em jovens que fumam só cigarro eletrônico. Então, puxou a faixa etária de 49, tem jovem com 29 anos infartando com cigarro eletrônico. Eu tenho um paciente infartado com 27. Olha aí, 2 anos a menos. 27. Eu recebi a informação do Luiz Augusto, que é um dos nossos diretores aqui. Oi, Luiz Augusto, um abraço para você. Só não está participando aqui, que ele está na batalha também. Luiz Augusto Peixoto. Ele diz assim, em 2006, a American Cancer Society e outros demandantes ganharam um importante processo judicial contra a Big Tobacco. A juíza Gladys Kessler considerou as empresas de tabaco culpadas de mentir ao público aquilo que só ainda há pouco falava, sobre os efeitos mortais dos cigarros e do fumo passivo. Fumo passivo é aquele cara que não está fumando, mas está do lado de alguém que está fumando. Isso. Esse é o fumo passivo. Esse foi o caso que o Dr. Aristóteles mencionou agora há pouco. Foi, inclusive, roteiro de filmes conhecidos de Hollywood. Aí, o Luiz Augusto diz assim, tem o fato do vapor do cigarro eletrônico, que é o que a gente está colocando agora. Eu acho que é vape, né, que você colocou aí. É o vape. Vape, que ele escreveu. E de outros métodos como o narguilé. Narguilé também é um tipo de cigarro? Olha, o narguilé... Ele entra pela água. O narguilé é um cigarro utilizado em países árabes, no Oriente. Faz parte da cultura deles aquilo. Seria o vapor frio? Ele tem uma água, tem um tubo que vai lá para baixo e umas pedras de tabaco e aquece aquilo. Só que uma vez eu vi um árabe fumando, é um negócio assim... Aqui o pessoal usa por diversão, né? Aí aquela piteira, eles usam aí na praia, e também trouxeram o narguilé para cá. Hoje os jovens fumam muito narguilé. Aí eles pegam aquela piteira que aquece quando passa o calor, né? Passa para um, passa para outro, e aquilo passa herpes, tuberculose, hepatite, além de adoecer também. Então, eles fumam, parece assim um motor de carro. O árabe fumando, ele... E sai um fumaceiro danado daquilo. E uma sessão de narguilé, de 1 hora mais ou menos, equivale a 100 cigarros convencionais fumados. Uma única sessão? Uma sessão de 1 hora. E o narguilé fuma-se
em roda. Em roda. Um fuma. Tipo dá um chimarrão, outro, vai dá passando. outro, É um hábito social. Então nós temos que combater narguilé, cigarro eletrônico, não vale a pena. O problema é que a juventude não ouve, né? Muitas vezes. Pois é, aí você pergunta, não, nós estamos fazendo. Existem trabalhos do Programa Estadual de Controle do Tabaco nas escolas, que é o Programa Saber Saúde. Mas também esse programa, doutor, que é importante, o senhor já demonstrou, inclusive, com números, Isso. a importância. Quando tem festa, hein? Essas festas, raves, essas festas de samba, eu não gosto de festa, não me amarro em festa, não. Mas a minha esposa gosta, ela me convidou para ir a uma festa, eu fui, que teve agora recentemente, e fui com ela. Mas, olha, estava parecendo uma competição de cigarro eletrônico. Isso. Então, vocês não estão nesses locais também, Não, além não das pode, escolas? não temos assim, um poder de polícia para... Nossa obrigação é orientar. Olha só uma coisa, Patrick, que você falou. A Anvisa, em 2009, tem uma resolução, que é chamada RDA, Resolução Diretiva, alguma coisa. É da direção da Anvisa, que proibiu comercialização, importação e propaganda. Tudo bem. Mas a empresa do tabaco é forte, é muito dinheiro que circula. É o lobby político, né? Então eles estão querendo que a Anvisa libere. Então a Anvisa fez ela chama assim de coleta de dados, subsídios, né? Para as pessoas informarem se elas podem liberar ou não. Não pode. Então nós esperamos que a Anvisa não ceda, que resista a essa investida e mantenha a proibição. Bom, eu quero muito agradecer ao senhor aqui pela presença. Muito obrigado. Já quero lhe fazer um convite, que eu tenho certeza que o doutor Luiz Mário também faria. É importante que o senhor, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, Pronto, 15 esteja dias. aqui com a gente para falar sobre Isso. saúde, a importância da saúde. Pode ser? Claro. Então a gente vai alinhar com o doutor, que eu quero também agradecer ao senhor pela dica, a dica do senhor de trazer o doutor Aristóteles aqui. Muito obrigado pela participação. Muito senhor. obrigado, seus ouvintes, doutor Luiz Mário, ao Patrick, o Patrick é uma lenda viva Opa, da nossa comunicação. da comunicação do Amazonas. Pois é. Não só televisão, rádio, mas também como é que se diz assim, no cerimonial de eventos. Teatro Amazonas já passei por lá alguns momentos. Patrick Mota é um nome. Obrigado. Então eu parabenizo a Rádio Cavoc pela aquisição do Patrick. O Patrick, ele além de estar conosco aqui na Rádio Cavoc, ele é o nosso assessor de comunicação do Aeroclube do Amazonas. É isso. Então o Patrick hoje ele está realmente, é uma grata satisfação nós temos aqui na rádio ele e temos no Aeroclube, porque o Patrick me ajudou muito já lá no Aeroclube, tá entendendo? Então eu quero só dizer para vocês, para os nossos ouvintes, que a Rádio Cavoc tem uma grata satisfação de ter o Patrick aqui. E Aristóteles, muito obrigado por você ter vindo aqui. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. É porque tem um programa de hora em hora. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!